Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto do almoço que o Lide Sul, o grupo de líderes empresariais, promove aqui no Country Club, onde recebe o diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Raposo de Mello. Fiquem conosco. Bem, o Dirceu Raposo de Mello é o palestrante deste almoço importante aqui no Country Club, promovido pelo Lide no Rio Grande do Sul. Ele que é o presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem um trabalho importante e fundamental de fiscalização e de também colocar regras, né? Porque muitas regras são estipuladas pela equipe técnica da Anvisa, não é? Dirceu, prazer te encontrar aqui, te ter conosco hoje. Obrigado, é um prazer estar falando com você e estar aqui no Rio Grande do Sul para conversar com as lideranças empresariais, explicar um pouquinho do nosso trabalho. Qual vai ser o foco aqui do teu speech? Eles pediram para eu falar um pouco da informalidade, dos riscos da informalidade. Nós temos implementado e aumentado muito o combate à informalidade na área da saúde, particularmente na área de produtos para saúde e medicamentos. Temos combatido em parceria com a Polícia Federal, com outras instituições do governo, do Estado brasileiro, esse combate, que é um combate que afeta diretamente a saúde das pessoas e agrava a doença quando a pessoa precisa de um medicamento, de um produto, e esse produto não é um produto verdadeiro, isso pode trazer danos muito graves. Configura-se, inclusive, como crime hediondo, né, na nossa legislação. Então, eu vim falar um pouco sobre como é que a Anvisa tem trabalhado, como é que ela tem se estruturado e, enfim, estabelecer aqui mais uma vez o contato com os empresários que são os grandes usuários do serviço, além da sociedade, obviamente, mas como eles diretamente interagem com a gente no registro de seus produtos, com os seus processos, vim conversar aqui um pouco com eles para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu me lembro que há vários anos nós tivemos um grande escândalo dos medicamentos falsificados no Brasil. Isso existe ainda? Olha, o grande problema hoje no Brasil não é tanto a falsificação, é um problema mundial a falsificação. Mas existe? Existe. A gente vê muito pela internet, né? O remédio por 10%, 15%, 20% do preço, até remédios oncológicos e tal, que você está vendo que é impossível, né? Esse é o pior meio de aquisição de medicamento, é a internet. Absolutamente, apesar de hoje estar regulamentado na Anvisa, pela Anvisa, a gente absolutamente indica esse tipo de aquisição. Então, se o paciente não tiver nenhuma outra possibilidade, ainda assim eu sempre digo que tem que procurar alguma, porque a internet, apesar da regulamentação, é onde há o maior risco de aquisição de produtos que tem algum desvio e que podem inclusive ser falsos ou ter qualidade inferior. Enfim, o que a gente pretende, até porque dentro da Anvisa, pela Anvisa passa 1/4 do PIB do Brasil, não é? Com registros, nós estamos aqui para debater qual é a melhor forma da gente fazer um combate e acelerar processos de retirada desse tipo de comércio do mercado brasileiro. E a questão dos medicamentos fracionados, que existe, né, uma legislação que prevê isso, mas isso na prática não tem funcionado. O que existe é uma resolução, existe um decreto presidencial que institui o medicamento fracionado no Brasil de 2005. A partir daí, 2006, 2007, a Anvisa regulamentou, quer dizer, como se dá a dispensação e a fabricação de produtos de medicamentos fracionados no mercado brasileiro. O fato é que a Anvisa, nesse sentido, não pode obrigar que as empresas o façam. E aí fica o que a gente chama lá no meu estado de jogo de empurra, né? A indústria empurra para o colo da farmácia: não, eu não fabrico porque a farmácia não pede. A farmácia: olha, não peço porque a indústria não fabrica. E o paciente fica sem ter esta opção que está regulamentada e existe por via de decreto. Há hoje um projeto de lei
de autoria de iniciativa do Executivo no Congresso Nacional, que já passou por várias comissões, que regulamenta e obriga que as indústrias produzam medicamentos fracionados para dispensação no comércio, e nós estamos aguardando que no desfecho desse processo esse projeto seja aprovado e, portanto, possa ser implementado efetivamente para algumas linhas de produtos o fracionamento, que vai, sem dúvida nenhuma, trazer racionalidade com relação ao uso do medicamento no mercado pelo paciente, e vai trazer também uma economia por conta, e mais, não vamos ter sobra, o paciente vai levar para casa aquilo que ele precisa consumir só. Um abraço, Dirceu. Boa palestra. Obrigado, bom trabalho. Dr. Márcio Pisato, presidente da nossa Unimed Porto Alegre, reeleito agora, conselheiro da Unimed Porto Alegre, e pelo conselho reeleito mais uma vez para o cargo de presidente dessa que é uma entidade de saúde importantíssima para a saúde dos gaúchos. Bom te reencontrar aqui nesse evento da LIDE, Márcio. É um prazer mais uma vez estar falando contigo, Diego, e com os teus telespectadores. Como é que foi? Conta pra mim como é que foi um pouquinho da história dessa tua bonita eleição, concorresse em chapa única, tivesse o acolhimento dos teus pares, do teu setor. A Unimed Porto Alegre funciona como um parlamentarismo. Então, em primeiro lugar, nós fomos reeleitos, e com muito orgulho, o mais votado, para o Conselho de Administração. E, através do Conselho, fomos reconduzidos para mais 3 anos na presidência do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, ou seja, presidente da Unimed Porto Alegre. Me conta o seguinte, o que tu destacas ao longo desse tempo em que tu estás presidindo? Eu pude acompanhar algumas coisas, eu lembro aqui, tá? Vamos lá, o Centro Oncológico é um negócio de primeiríssimo mundo, o centro ali da Farrapos, que nós mostramos inclusive a inauguração, Márcio, todo um trabalho de crescimento, né, do espectro Unimed Porto Alegre ao longo desses anos. Conta pra mim o que tu destacarias. Nós destacaríamos nesses 3 anos, nós profissionalizamos a gestão da Unimed Porto Alegre. Investimos bastante na menina dos olhos do consumo, que é a massa trabalhadora. O nosso plano Unifácil específico para a classe C da nossa população. Investimos também no núcleo de atendimento Unifácil, shopping total, centro de oncologia, modernizamos a nossa frota do nosso SOS Unimed Porto Alegre. Incorporamos a Unimed Centro-Sul, que é a Guaíba e 13 municípios da região. Agora a Unimed Porto Alegre vai até o município de Cristal. Somos 46 municípios. Mesmo num ano difícil, como foi o ano de 2009, conseguimos um crescimento de 13% no que tange a faturamento. Mantivemos a posição de líderes absolutos no mercado de saúde suplementar na nossa região, em torno de 42%. E o importante é a consolidação do carinho pela marca, né, que é o que, por essa grife que é a Unimed Porto Alegre, que é o que todas as pesquisas apontam. Somos top of mind muitos anos consecutivos, ganhamos esse ano que passou também o reconhecimento da Assembleia Legislativa como uma empresa socialmente responsável, e o que muito nos orgulhou, fomos considerados uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no país. Maravilha, um abraço, bom trabalho. Obrigado, Diego, muito obrigado.